Hoje, né, é sobre orlar. Deixa eu só me achar aqui, Zorro em português. Orlar, tá aqui. A gente vai levar isso aqui para a gente entender. Eu acho que a gente até estudou sobre isso, mas eu vou repetir aqui porque a gente já está quase terminando essa parte de nomenclatura. Eu acho que a gente chegou até Lev Raev, mas a gente adiantou, né? No Lishma, não pelo bem do Criador, Lishma, 4 anjos que participam da criação, depois Eretz Israel, e aí a gente termina aqui essa nomenclatura. Deve ser essa semana, a gente deve terminar, ou talvez até hoje, né? Vamos ver aqui como vai ficar tudo. Gente, uma das questões bem sérias dentro da Kabbalah, como a gente conversou na aula de ontem, é levar a Torá no literal. O que fez a humanidade durante, né, todo o processo que ela passou por esse mundo, ela teve exatamente uma conotação de levar a religião no literal. A gente tem de convir aqui, há de convir, que todas essas religiões elas tiveram sua estrutura, tanto ali da coluna, da sua vértebra, ou seja lá como a gente possa chamar, em cima de outras religiões. Porque o próprio paganismo ele foi fazendo o quê? Foi misturando as religiões através das suas argumentações, lógico, em relação ao que eles acreditavam. Então, era natural que, né, por exemplo, vamos citar Roma, ia numa cidade, ela tanto pegava as imagens daquele lugar como inseria os seus deuses. Era o que nós chamamos de sincretismo, mistura religiosa. Isso foi se transformando numa sopa de letra muito grande. O que acontece? A gente pode ficar um pouco assustado, mas isso meio que respingou dentro do próprio judaísmo. Em que sentido? Os judeus também começaram a absorver a cultura dos povos que eles estavam no meio. Tanto é que não existe um povo judeu que siga exatamente os mesmos ritos. Os sidurins são diferentes, as formatações entre eles, dependendo do tipo de judaísmo, são diferentes. Isso traz o que para a gente? Existe um leque de ideias humanas ali. E tudo bem, não tem onde a gente possa ir, por exemplo, nós que somos brasileiros, temos também um nosso sistema regional, né? Somos de uma região, temos uma cultura de um alimento que gostamos mais ou menos, uma música que gostamos mais ou menos, tudo isso já faz parte do meio que nós fomos absolvidos e absolvemos, né? Então, esses critérios que existem dentro de nós não dá para mudar. Você não muda a sua cultura. Enfim, às vezes você até se apega tanto ao local que você mora que morar em outro lugar seria quase que um castigo para a pessoa. Aí por isso que surge a ideia da viagem, né? A pessoa vai para um lugar muito bonito, se distrai um pouco, depois ela volta para aquele local que ela morava, que às vezes é até muito bonito. Quantas pessoas moram na orla do mar e vão para a serra, e quantas pessoas moram na serra e vão para o mar, outras pessoas gostam mais da urbanidade, está no meio do urbano, da facilidade, gosta do barulho dos carros, gosta da movimentação, enfim. A questão depende muito.
Mas veja, tudo é ser humano, todos são seres humanos, todos têm uma questão em relação a isso. Então, quando o Eterno ele entrega a Torá, ele entrega ela completa, e aí ela é quebrada justamente por causa dessas idolatrias. E para que haja idolatria, é preciso uma argumentação. A mesma argumentação que começa a Torá, a serpente conversando com Rava. Deus disse isso, mas ela decide não, Deus não disse isso, Deus disse aquilo. E o problema, a problemática toda está no que você entende da Torá, do que é a Torá e do que não é a Torá. Mas a percepção cultural que se insere, ou de fé, ou de argumentação, inclusive algumas ciências laicas proíbem extremamente de você botar a sua opinião pessoal dentro de qualquer argumentação. Por exemplo, o jornalismo, que não se deveria botar argumentação pessoal, e também a historicidade, a história, mas é quase que impossível. Porque nós temos um recorte de mundo e somos sentenciados a ver o mundo segundo o nosso recorte de mundo. Existem algumas coisas que são passadas dos nossos pais, das nossas mães, e existe também as células que têm uma memória cássica. Essa memória ela fica nas nossas células, tanto de idolatria quanto de outras questões, que são incríveis. Então, às vezes eu olho meu filho não conheceu meu irmão, eu tive um irmão, esse meu filho não conheceu. Então, o que acontece? Mas quando ele senta, é igualzinho ver meu irmão sentar, ele cruza a perna exatamente igual. Aí eu fiquei olhando, eu falei, como pode isso? Ele nem sabia que meu irmão sentava assim. Veja, questões de poesias. Meu tio fazia poesia, não sei se meu avô, tio do meu avô fazia, meu tio fazia. Aí meu irmão também fazia canções, poesias. Aí também isso passou para mim. Aí isso também passou para o meu filho, sabe? Então existe essa memória que porque ninguém ficou, ó, vai ser poeta, isso surgiu naturalmente, entende? Então surge naturalmente. Então existe essa lembrança também, essa lembrança que vem dos seus antepassados, que está dentro de você. Por exemplo, muitos de nós somos produtos europeus, outros africanos, toda uma mistura dessas células culturais, etc. Enfim, mas isso está ligado mais ao corpo, que não tem nada a ver com a Torá, o tipo de vestimenta que você usa. Sempre a gente coloca, né, uma vestimenta equilibrada, lógico. Enfim, mas tem essas mensagens celulares, essas mensagens internas, inclusive doenças que você recebe de antepassados, enfim, tem um monte de coisas. Você tem mais propensão a pegar uma doença genética, né, ou ter um problema ali ligado a Alzheimer, etc. Tudo isso vem de genes, vem de questões celulares. Então, o que o Eterno fez? Toda a humanidade foi poluída aí no literal com a idolatria. Já começou com Rava, que foi seduzido pelo serpente, mas qual era a idolatria em si? Ele não, o serpente, ele não falou contra o Eterno. Ele falou o seguinte: olha, será que foi isso que o Eterno disse? Será que foi isso que estava padronizado o Eterno dizer? Vamos olhar direitinho. A Rava, que era nesse sentido, agora veja como a coisa funciona, o subconsciente, porque Adão era o consciente, ela sendo subconsciente, nesse sentido, ela não tinha ouvido bem a ordem. E a questão do subconsciente, que por muitos e muitos milhares de anos ficou escondido, que foi essa questão de subconsciente foi trazido à tona por Freud. Então é nele que surge a questão do subconsciente, é ele que descobre isso. A questão sempre esteve ali, então ele descobriu, né? Ele deu um sentido a isso. Por isso que é o próprio
filho do Floyd, o neto, não lembro agora, que vai criar o marketing. O marketing, ele é exatamente aquilo que você vê todo dia na TV. Marketing político, marketing de uma marca de roupa ou a marca de alimento. O marketing é super importante, por quê? Ela te induz. Quando você entra no mercado, tudo é organizado de forma a chamar a atenção do seu cérebro. Então, quando você entra, se você não tem uma pauta, uma formatação, você já sai botando além do que é necessário, porque eles já te seduzem com embalagens bonitas, letras, enfim, todos os produtos são assim. Então, a mente humana, ela pode ser enganada, como foi no princípio, mas veja, a argumentação da serpente era essa. Olha, será que foi o que Deus disse foi assim? Será que era assim que disse? Aí você pega, então, agora esse leque de ideias em relação à Torá, e todas essas questões, quando entram no Da'at humano, no cérebro humano, é de causar uma confusão. Por quê? Quando se trata de questões religiosas, cria-se o medo. Por exemplo, e se eu não fizer tal coisa ou algo, eu vou morrer. Eu vou perder a minha salvação. Eu vou para o inferno. Chegando ao inferno, a ser traduzido até como algo que é para sempre em algumas religiões. Olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não for para tal lugar, você vai queimar o resto da vida no inferno. Se você não acreditar no fulano de tal, você vai para o inferno. Veja a barreira que já se criou intelectual aí, né? Por incrível que pareça, gente, a Cabala, apesar de ser... Eu sempre falo para morar, né? As pessoas pensam que vão vir para a Cabala e não tem uma religião, que é tudo tão simples, mas fica muito mais difícil, porque não é mais uma confrontação externa daquilo que, eu vou acender vela, eu tenho que fazer a dança, eu tenho que dar 7 voltas na Bimá, eu tenho que amar Israel, eu tenho que fazer Shelosh Hagalins, ou seja, ir 3 vezes nas festas em Israel, eu tenho que participar, eu tenho que isso, eu tenho que acreditar no Rabino, não tem nada disso. Mas, por outro lado, ela passa para a internalidade. Você começa a olhar você por dentro, o Eterno começa a confrontar você por dentro. Quer dizer, aquela mística não, aquela mágica de que... Porque a religião ela seduz porque você vive em grupo, é muito bom isso. Então você vive em grupo, você vai para um lugar, você tem um compromisso todo Shabat, toda quarta-feira, e etc. Aí vão surgindo problemas, é muito legal porque você também vai ajudando seus irmãos. Enfim, é legal, é uma vida que vai absorver toda a vida da pessoa convertida àquela religião, seja ela qual for. Então, aí chega, né, a parte onde as pessoas são o quê? Elas são confrontadas se elas vão conseguir fazer alguma coisa ou não. É o líder espiritual. E aí, você já comprou o etrog? Não, não achou? Vai atrás do etrog. Olha, a gente está com a campanha para ir na montanha tal. Tudo isso são o quê? São mecanismos para manter a pessoa ali guardada. São marcas espirituais, mas não são marcas da Torá. Essa santidade que eles querem viver é através de atos físicos, através de expor uma santidade, que agora são santos, porque andam até de burca ou de peruca, e não tem nada a ver isso com Kabbalah. Porque isso não tange a questão, às vezes isso é até pior, porque intensifica dentro de você um sistema de negação do outro que não é igual a você. Porque, de certa forma, foi o parâmetro para toda a nossa história, porque foi a diferença do outro que fez aqueles que se achavam superiores, ou seja, no seu nível físico, cultural e até espiritual dos seus deuses, atacarem outros povos e muitas vezes dizimá-los. A questão agora passou, quer dizer, não roubarás, mas se você pode saquear. Então, houve vários roubos que foram feitos durante a história, mudaram o nome, né? Mudaram o nome se era roubo, agora era saque, né? Porque invadia ali, os portugueses invadiam e tomavam, né, o tesouro das nações indígenas,
E não tinha tanta importância com ouros e outras coisas, chegando a trocar, imagina um índio trocando aí uma pepita de 1 quilo de ouro por um espelho, um pente. Era uma covardia total, né? E aí depois fizeram isso também com os incas, astecas, depois aproveitaram as guerras tribais lá na África, também fizeram a mesma coisa, tudo isso em nome da fé, ou da política, ou do desenvolvimento, né, da sociedade, plantações de café, e etc, etc. No passado, a gente está falando porque a gente precisa um pouco dessa memória histórica, nesse caso não religioso, mas a gente também pode encaixar na questão religiosa, porque a gente tem que lembrar. Acusar fica um pouco difícil, mas talvez a acusação de hoje talvez seja contra aquele outro que nós fomos no passado. De repente fomos ladrões, escravagistas, fomos escravos, não se sabe, não tem como entender isso. Mas voltando à religião. Então, a religião ela começou a se embutir também como um controle de massas. Porque se você tem uma regra de situações onde a pessoa, por exemplo, olha, você tem que ser circuncidado. E se você não for circuncidado, você vai ser desligado do povo de Israel. Aí o que acontece? A pessoa vai, todo mundo faz a circuncisão. E aí entra um medo geral de se contrapor a isso. Mas isso existe em todas as religiões. Veja, olha, se você negar o pendurado, já era, você está condenado. Só que quando você vai estudar, você vê, pô, mas isso aqui não tem nada a ver. Mas muitas pessoas, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, vão ter a força para contrapor, para argumentar, para falar, para não ter medo, para, inclusive, dar um salto espiritual muito elevado em relação ao que realmente é a Torá, o que torna a Torá totalmente maior e mais significativa, porque ela não mostra um Deus que é tribalista, um Deus que escolheu só um grupo de pessoas, um Deus que tem demônios que são inimigos dele, um Deus que não controla uma parte, não controla outra parte, um Deus que se movimenta dentro do seu plano, onde ele mesmo cria tudo. Como pode isso? Se ele cria toda a realidade, qualquer uma, a realidade dos demônios, dos anjos, das almas que estão aqui, tudo ele que cria, todas as permissões são ele mesmo que dá. Não, é impossível. Veja, como que eu quero fazer? Você pode fazer um teste com você mesmo. Pegue um lápis de cor, bote sobre um papel e comece a traçar uma linha. A sua mente, que está criando essa linha, ela vai até um ponto e ela interrompe. Como que a linha pode continuar sozinha? Não pode. A não ser que venha outro ser humano. Mas eu estou falando de você. Pare para pensar nisso. É a mesma coisa com o Boré. Ele cria todas as coisas. Se ele para de mandar a sua essência, ou se ele para de fazer essa linha, que depois vai tomando outros contornos conforme ele quer, porque não existe outro Deus, não existe outro Senhor, não existe nada, e aí sim. Agora, ele criou esse mundo no Beit. O Beit é dois, ou seja, veja, eu posso entender as coisas de uma forma positiva ou negativa. Eu posso pegar uma argumentação e criar outra argumentação. Foi o que o serpente pôde e teve a possibilidade de fazer com Rava, ou Eva. Ah, foi assim que Deus falou? Porque ele mesmo sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses, ou seja, idolatria. Idolatria entrou. Mas só que a árvore que tinha lá era a árvore do bem e do mal. Não era a árvore só do mal. Senão, de cara, o homem já teria falado, não vou comer. Mas havia uma mistura. Se havia uma mistura, quer dizer que existia luz e trevas naquela argumentação. Por exemplo, uma religião que fala de amor, mas acaba massacrando milhões e milhões de pessoas, ou seja lá, até uma vida que se vai se tirar. Hoje a gente tem um grupo, a gente fala assim, fulano de tal pecou,
vamos apedrejá-lo, vamos enforcá-lo, vamos envenená-lo, vamos jogá-lo no mar, isso já não é amor. E ainda entra a questão da acusação do outro. Ah, o mal está no mundo por causa do outro. Aí quer dizer que o Eterno não controla? Ele controla. Ele te deu a possibilidade de você escolher as argumentações e o que você vai fazer. Então, quando o judaísmo ele chega e vê, não o judaísmo, os cabalistas, eles veem que as coisas estão sendo ameaçadas, eles precisam entender e criar uma cultura. Então, eles falam assim, poxa, o que a gente vai fazer com o zivug? Vamos fazer a halá. Ou seja, halá é um pãozinho que eles vão botar trigo, a Torá fala de trigo, haitá, em hebraico, que tem gematria, deixa eu só fazer a conta, 18, 27, 27, né, porque tem 27 letras hebraicas, então vai tá aqui. Aí no dia lá do Shabat, eles vão fazer aquela questão lá do Shabat, Vaihu Hashamaim, Beharet, Behal Tesevea, Vaihal Elohim, e aí vai. Então veja só, aí lá ele tira um pedacinho de pão, que é o Yud, que liga Ketera Rorimá. Aquele pedacinho, depois ele junta os dois pães, e aí ele faz a bênção. Veja, tudo é uma coisa que foi ali inserida dentro da Torá, mas os cabalistas sabiam que essa cultura ia ficar inserida na cabeça do homem. Mesmo que se eles queimassem todos os livros de todas as Torotes, como eles tentaram fazer, o cristianismo tentou fazer, eles não conseguiriam tirar essa cultura. Porque hoje nós vivemos numa sociedade que, por incrível que pareça, a nossa cultura ela é permeada da cultura egípcia. Muito poucas pessoas sabem disso. Ela é cheia de coisas egípcias. Nós falamos praticamente ali muito perto do grego, italiano, a gente vai ver isso amanhã nessa sopa de letras, e fomos todos misturados. Quando nossos sábios vêm, e o Shimon Bar Yochai já fala lá atrás, olha, Israel é Malhut, é todo o planeta. Poxa, eu sinceramente, eu tenho grande dificuldade de abrir o Zohar, né? Inclusive o Zohar que a gente está estudando aqui agora, e ver um homem, um místico do calibre de Shimon Bar Yochai, junto com outros, né? Outros grandes sábios, eles escrevendo um livro como o Zohar Kadosh, e ele começa aqui exatamente com a rosa, né? Ele começa a argumentação com essa parte, a rosa e etc. E ele já diz ali no início, é tão simples, não precisa a pessoa ir muito longe, né? Porque ele já chega ali falando, ó, aqui, acho que é aqui mais ou menos, olha, ó, está escrito como uma rosa entre espinhos, que a rosa é a Assembleia de Israel, porque existe uma rosa e uma rosa, ou seja, uma rosa de misericórdia branca e outra vermelha de julgamento, assim uma rosa entre espinhos, tem cor de vermelho e branco, a Assembleia de Israel, que consiste de julgamento e misericórdia, assim uma rosa tem 13 pétalas, está vendo? Assembleia de Israel, e ele continua aqui falando sobre a Assembleia de Israel. Enfim, deixa eu ver se eu chego onde eu quero, eu acho que não é aqui nesse texto ainda, deixa eu ir um pouquinho aqui à frente. A rosa, uma rosa. É tão simples achar isso, é porque agora está mudando aqui o nosso sistema, tá vendo? Ó, tá aqui. Eu acho que aqui a gente acertou de cheio. Então, veja. Então, ele fala aqui, ó, Rabi Hezequiah, quem começou? Rabi Hezequiah. Abriu, começou, está escrito como uma rosa entre espinhos, Shin Hashirim, Cântico dos Cânticos 2:2, não é? Lá vai estar a palavra Shushaná. Ele pergunta, o que representa uma rosa? Ele responde, a Assembleia de Israel, que significa o quê? Que é Malhut. O que? Nosso planeta. Gente, qualquer pessoa religiosa, muçulmano, judeu,
seja lá os cambaus que for, vai falar que isso aqui é mentira? Quem está falando aqui é um judeu, um bendito e erudito, um judeu maravilhoso. Ele já falou há 1.800 anos atrás, é Malhut. E olha que eles tinham acabado de passar e estavam passando pelos ataques dos romanos. Ele fala, não, é Malhut, é todo mundo que está aqui passando por processos espirituais. Ah, mas Moreira, e as pessoas ruins? Como a gente vai entender amanhã? São pessoas que não se adentraram para a questão da Torá e da Kabbalah. E aí ele fala assim, revelo ou não revelo? Não está na hora ainda. Só vai ter esse tempo, vai chegar no ano de 1995, conforme está anotado com todas as suas matemáticas e guimatrias apontando para o ano de 1995. Não pense que o Zohar tem nada que seja uma coisa, eis que eu te revelo, amanhã vai chover. Como muitos rabinar, a vaca vermelha vai chegar em Israel, está pronto, está quase lá. Lógico, eles estão nos Estados Unidos, no Texas, tentando reproduzir através de DNA manipulado uma vaca vermelha. Porra, pera lá, gente. Se nem a Torá fala desse negócio de vaca vermelha, mas tem gente que está esperando uma vaca vermelha nascer sem um pelo sequer de outra cor para fazer um rito que está descrito na Torá que não tem nada a ver com isso que eles estão falando. Aí, quer dizer, o cara sai do cristianismo. E todos nós, como saímos do cristianismo, saímos habitolados. Por quê? No sentido de habitolamento, na questão de que eu acredito. Então, não, eu acredito. Eu acredito demais. A pessoa pode estar morrendo com todas as doenças do mundo, mas eu tenho que ter fé. A Torá nunca falou sobre esse negócio de fé nesse nível. A Torá fala de bitarrom, é outra coisa. E a pessoa acaba construindo, através de músicas muito emocionais, que são muito mais para questões de recepção. E a pessoa, como eu disse na outra aula, a pessoa fala assim, eu tenho fé que eu vou ser salva. Veja, isso está inserido na cabeça da pessoa de uma tal forma que ninguém tira. Mas como que você vai ser salvo? Se você não entende a Torá, se você está na Torá, que quem não estuda a Torá não vai... Como que não? Eu vou ser salvo, eu tenho confiança. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá no Tribunal Celeste e as pessoas vão falar, você está salva porque você creu em fulano de tal. Isso, eu não sei se eu posso falar que isso é cômico ou se eu posso falar que isso é um filme de terror. Eu não sei, porque ao mesmo tempo que dá vontade de rir, parece que tem uma alma rindo dentro da gente, é de chorar e de agonizar pela ideia que está sendo implementado dentro das almas, com essa história da carochinha. Aí, nesse momento, é que a gente grita e chora, porque como pode? É o marketing. Agora, da onde surgiu essa coisa de Mashiach? Dos judeus. Não foi ninguém mais, ninguém menos do que foi uma pedra na cabeça deles mesmos. Porque se existe um Salvador chamado Hashem, ele cria todas as coisas, a linha não segue em frente se ele não... Para que ele precisa de alguém para ajudar ele em alguma coisa? Mas tem uns anjos que ajudam. Não é muito bem assim, há uma separação e há uma questão onde o Eterno bota certos seres para mostrar assim, há uma autoridade que manda em tudo isso. Porque podem haver vários tribunais, mas só tem um juiz. Baruch Dayan Haemet, quando a pessoa morre, a gente fala, bendito sejas tu, único e verdadeiro juiz. Apesar de ter tribunais, nenhum tribunal no mundo que nós temos, nem humano, eles podem tomar nenhuma decisão, podem ter advogados, promotores, auxiliares. Quem dá a sentença é o juiz. Tudo bem. Aí vão existir outros fatores, etc.
Mas veja, o que eu quero trazer para vocês, Israel, Malhut, o religioso pegou isso e levou para quê? Para dentro da religião. Pô, meus queridos, Israel é um grupo de pessoas seletas nesse mundo que vão dominar todas as outras nações. E fixaram um marco em cima dessa palavra Israel. Que, na verdade, Israel, veja, a Torá foi quebrada, as palavras mudaram, é Ishael, direto a Deus. Aí é que vai entrar a problemática. Mas para ser direto a Deus, segundo o esquema da religião, seja qual for, você tem que seguir o que os líderes inventaram e o que eles ditam, que muitas vezes são mau entendimento das coisas ou dos mandamentos da Torá. Como eu disse, Sefer HaMitzvot, Rambam com M, que era super religioso, filósofo, falou, pô, os rabinos ultrapassaram muito das ordens da Torá, porque está escrito lá porque não é para aumentar e nem diminuir. E criaram muitas cercas. Então eu nem vou falar dessas coisas que eles falam aqui, eu só vou me ater à Torá literal, e ele era literalista. A gente sabe da reencarnação de Shaul, né? E sabe que ele é uma das reencarnações de Shaul, mas isso é para outro momento. Então, quando você começa a absorver a Torá, e aí você tem essa argumentação, aí você vai em outro rabino, não, porque não é. Não, o Moré André está mentindo. Esse Moré André, ele não é judeu, ele não foi para Israel estudar, e ele é um charlatão. Mas não é o Moré André que está falando. É o Rabi Ezequiel. Vai estudar quem era o Rabi Ezequiel, que eles mesmos chamam. Eles falam, o Rabino Ezequiel está no Pirkei Avot, está não sei aonde, está no Talmud, sabe? Aí usam o Rabi Ezequiel. Eles pinçam, eles vêm aqui dentro e pegam o que eles querem. Só que dentro de um texto, um dos textos que eu mais vejo ele enganar as pessoas, olha só, um Bnei Noa, está no Talmud, é como um sumo sacerdote. Aí eles vão até aí. Só que depois segue um sumo sacerdote sem a presença divina. Ué, se um Cohen é um Cri, como a gente viu, são os níveis, o que é um Cohen sem a presença divina? Porcaria nenhuma, gente. Não é porcaria nenhuma. Só que eles esquecem que também o Talmud é feito de responsas rabínicas, onde os rabinos concordam e discordam em outras coisas, onde um vence um debate e o outro perde, mas tudo está ali. Nem tudo que está ali deve ser descartado, mas nem tudo deve ser entendido como, por exemplo, o rabino que perdeu, que tem que ser levado do jeito que o rabino que perdeu falou, está lá a explicação. Agora, deve-se entender também que o Talmud é algo codificado, assim como tudo da Torá é codificado. Por isso, é que a gente deve entender profundamente, poderosamente, a argumentação que se deve criar em cima de cada situação. Por isso que a cabeça do cabalista, ela não pode estar pegada, eu gosto mais dessa porção, da outra, desse mandamento, do outro. Não, ele tem que estar capilarizado por toda a Torá. Para quando alguém falar alguma coisa, e até nos livros que você lê, não é assim não. Vamos lá, Rabinão. Aí, o senhor Rabino estudou Israel, vem cá, e aqui? Mas esse Malhut. Não, mas esse é o Malhut especial, é só dos judeus, não é? Não, Rabino, peraí, Malhut é o nosso plano. Tudo bem que tem um Malhut de SA. Então quer dizer que as pessoas que vieram para cá, aí você vai, nesse livro mais na frente, fala, olha, Malhut é a somatória, todas as criaturas de Malhut foram criadas no mundo de Atzilut. Malhut de Atzilut, todas. Porque nada que existe aqui, o pequeno inseto, a pequena larva, as células que estão dentro de você, tudo, seus órgãos, o que está externamente, tudo é para a sua missão. E quem cria cada dia? O Boré. Veja como você é importante.
E veja qual é o nível de importância que nós damos para essas coisas. Aí perceba. Então, se trocou aquilo que era interno pelo que era externo, porque não tinha o Zohar Kadosh que dá resposta. Porque quando você vai, exatamente lá, vai estar, eles vão falar, olha, está escrito lá a palavra orlá. A palavra orlá está escrita, mas a palavra orlá não tem explicação para a gente. A gente tem que ir para o Zohar. E o Zohar vai falar de orlá. E orlá é o que para o Zohar? É isso. Num outro sentido, na linguagem é Yesod, Yesod é o quê? A gente olha aqui, ó, é o segredo do Yesod é o quê? Ó, tem o Yud aqui, né? O Yud, e é o segredo de quem? Se a gente tira o Yud aqui, ó, é Sod. Se a gente tira esse Yudzinho aqui que eu estou tentando, ó, tirei o Yud, Sod, o segredo do Yud. E da onde vem o Yud? O Yud vem daqui desse sistema superior. Veja, o que um iude se assemelha? Ele se assemelha a um sêmen, a um espermatozoide. Olha lá, ó. Exatamente, ó, o espermatozoide que vai entrar no óvulo da mãe que é Biná, que é a Ava. Né? Rava aqui, ó, tá vendo? Aí daqui é padronizado uma nova pele, um novo corpo para a pessoa nascer aqui através desse iude, tá vendo? Ó? Através desse iude, que é o iude de Yesod. Então, perceba que a alma, então, ela chega, ela passa por esse processo, lógico, a gente está falando de uma Malhut superior, até a Malhut inferior aqui embaixo, e aí chega para a missão. Toda alma é assim. O que a religião faz? Não. É lógico que existem níveis de onde as almas são, porque o corpo de Adão tem pé, tem membro sexual, peito, braço, cabelo, olhos. Então, cada alma tem um local, como se fossem as células do nosso corpo. Mas isso não tem nada a ver, porque se você não tivesse pé, você não andaria. Se você tivesse deficiência de algumas células em qualquer parte do seu corpo, com certeza o seu sistema não funcionaria bem. Mas isso tudo que a gente está falando disso aqui. E aí ele vai explicar a palavra orlá, que é o que está na Torá, que não é explicada sem o Zohar, que é Yesod. Ele fala aqui, olha, orlá, prepúcio, não é? Veja, prepúcio da Sefirá Yesod. Tá vendo? Não é outra coisa senão a Sefirá Yesod. Agora, o que acontece, perdão? O que acontece com esse sistema que nós estamos falando aqui? Esse sistema, gente, é um sistema emocional, tá vendo? Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Yesod. Porque aqui está falando de intelectualidade, de espiritualidade. O corpo da gente está ligado a tudo isso, porque sem o corpo, que também é um tri, não tem como haver uma expansão. Então, é uma coisa dentro da outra. Eu tentar racionalizar tudo isso e criar um leque, agora eu entendo tudo. Aí eu tenho que começar a descobrir e estudar o corpo humano, porque é uma cópia de tudo. Veja, eu sou um ser humano, sou um ser só, né? Eu tenho um consciente, subconsciente, algumas coisas eu sei, por que eu gosto de uma cor, porque eu não gosto de outra, é porque alguns gostam mais de uma questão, outras de outras, outros gostam de um assunto, outros de outro, enfim. Tudo isso a pessoa não sabe definir, porque ela gosta do subconsciente, que é Rava. Mas aí o que acontece, gente? Então, dentro desse nosso corpo, nós temos vários tipos de células, células vermelhas, células brancas, hemácias, tem a flora intestinal, não é? Nós temos nossa parte mental, né, onde tem os neurônios. É descoberto agora que também o coração tem neurônios. Enfim, é um corpo complexo, fígado, rins, cada um no seu sistema. A gente pode explicar o corpo, mas assim, a medicina não explica todas as doenças, e porque nem todo remédio é bom para todas as pessoas, alguns funcionam para mas para outros já não funcionam, em todos os sentidos. Veja, essas células, nós somos células. 72% de água, um mar, um lago, dessas coisas. Imagina se a gente começa a querer fazer que nem a Torá e etc., racionalizar tudo.
A gente não conhece nem nosso corpo humano. Estamos aqui, é verdade, é real, estamos existindo. Estamos falando, da onde vem a palavra? Ah, tem as ideias. Somos uma antena ou produzimos nossos pensamentos? Aí uns vão falar, não, nós criamos nossos pensamentos. Esses neurôniozinhos, eles têm cargas elétricas, e não sei quem, como é que foi, principalmente ateu, aí um entra em contato com o outro, é isso mesmo. Eu sou um monte de células, um monte de neurônios, e é assim mesmo, é evolução. Somente evolução, não tem um criador por trás. Outros vão falar, fica difícil pensar isso aí. Somos uma antena ou somos nós que produzimos nossos pensamentos? Pela Torá, somos uma antena. Aí você começa a querer racionalizar tudo, mas aí, peraí, esse Abraham é Hesed, e Sara também é Hesed, e também, sabe, H e agora? Deu problema, porque eu não... Gente, isso é espiritual, é uma explicação espiritual. A gente pode dar para vocês a parte técnica, por exemplo, aqui a parte técnica de Israel foi dada, mas como que você vai descobrir o que é ser direto a Deus? É algo pessoal da sua busca interna e da sua comunicação com o divino e das suas mudanças. Aí você vai poder falar, Moré, agora eu entendo o que é ser Israel. Eu estou sentindo paz, eu estou evoluindo, eu já não sou a mesma pessoa, eu já amo mais, eu estou entendendo agora. Agora, se eu chego para uma pessoa e falo, Israel é isso, e o egípcio é aquilo, que são programações para a mesma pessoa, para todos nós, e a pessoa chega mais ao nível do egípcio, o que ela fala? Ah, não quero saber de Torá, eu não acredito em nada disso, e acabou, e ponto final. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar. Nem tudo dá para você racionalizar. A Torá não é para racionalidade. A Torá é um livro espiritual, ao qual você, para ascender, você tem que estudar o material dos sábios, como a gente já leu várias vezes. Às vezes você não vai chegar, o que diz lá? Ó, mesmo que você seja um eunuco, mesmo que você não conseguiu conectar, mesmo você vai conseguir consertar, porque lá em cima, mesmo que você não esteja sentindo aqui, as coisas estão sendo consertadas. Sua alma está sendo reformada para uma próxima reencarnação, enfim, seja lá o que for, mas já é lucro. Porque até agora não se sabia nada disso. Voltando ao assunto aqui. Não adianta ficar perturbado querendo descobrir tudo de uma vez. Porque você vai dar um curto-circuito na sua alma. E o que a gente vê aí? Os mais... Pode pegar, tem alunos aí que já viu isso, aquelas pessoas que chegam... Meu Deus! Cara, que estudo! É fantástico, aí que abraçar tudo. O que acontece? Dá um curto-circuito, a alma não tem força para pegar toda aquela luz, a questão da confusão mental. Na outra semana, a pessoa já assumiu 2 aulas. Não tem força. Ao invés dela começar devagarzinho, pô, cara, eu acho melhor. Estou estudando aqui, o Moré traz as aulas, vou entender essa partezinha que ele está falando aqui, mas amanhã eu vou estudar um pouquinho e vou começar a fazer a letra Aleph. Vou tentar escrever a letra Aleph bonitinho. Depois eu vou fazer a letra B. Aí eu vou começar desenhando. Vou lá num quadro Moré André, ele ensina como desenhar as letras, porque tem que saber desenhar. Eu vou fazer isso. Eu vou começar do início, não é? Por isso que a gente criou essa aula aqui, desse horário. E eu, começando do início, o que acontece? Tudo que tem início, ele começa com uma cadência. Porque é essa cadência, gente, que a gente vai ter que entender aqui. Veja, enquanto eu estava num sistema literalista da Torá, literal, eu estava o quê? Vendo a literalidade. Eu queria fazer circuncisão, a mulher se guardava em nidar, né? Aquela coisa toda. E aí agora a coisa deu um salto muito grande. E talvez esse salto que se deu, não é? Nessa situação em referência
ao que a pessoa está aprendendo agora, possa criar nela um curto-circuito. Por isso que a gente também, quando a gente vai perguntar aos cabalistas, olha só, quanto tempo, não é, demora para uma pessoa ela começar a entender a Cabalá? 5 anos, no mínimo, 5 anos. Ah, mas aqui é uma Ruth, onde todas as almas estão, né, no sistema muito distante da Torá. Então, veja, o que acontece? 5 anos para ela começar a compreender. Estou há anos e anos, eu não sei nada. Porque a gente só sabe aquilo que a gente alcança espiritualmente. Então, a gente vai no nível e a cada ano a gente vai aumentando mais o nível. Mas, quer dizer, em referência a outros, a gente sabe muito. Mas tem que ir devagar, porque senão você dá um curto-circuito na tua cabeça. Não é o quanto você sabe, é o quanto você evolui. Agora, a fome do saber é muito boa. Ela é muito boa. Mas ela tem que ser sincronizada com passos, primeiro, simples. Ela tem que começar a aprender o alfabeto hebraico, ela tem que começar... Por quê? Esse próprio alfabeto hebraico que ela vai botando lá bonitinho, ela faz o teri lá, aí vai, faz a letra Aleph, aí fica ali. Aí isso vai limpando a alma da pessoa. Porque é um mandamento também escrever a Torá, não é? E você escrever letras hebraicas é escrever a Torá. Ela vai limpando. Conforme ela vai fazendo isso, ela vai fazendo o quê? A circuncisão. Aqui, ó. Isso que é a circuncisão. Porque ela vai abrindo mão de receber para si mesmo e ela vai ser o quê? Vai fazendo e participando através de muitas vidas, porque cada vida é para consertar uma parte, é demorado, não é assim. Aquela história, cheguei aqui, já estou arrependido, já estou salvo, não existe. Não existe também a salvação individual, vai ser para todas as pessoas. Então, veja aqui. Então, veja, é o prepúcio da Sefirá Yesod, não é do ser humano, não é circuncisão, não é você fazer um ato físico e religioso. Tá vendo? É da Sefirá Yesod. O ponto do Zivug. O que é Zivug? Porque é daqui que vai se fazer a descida da divindade, só que a divindade ela vem aqui, ó, aqui está a Sheriná, e ela vem até aqui. Ó. Aí você fez o Zivug, você subiu, você avançou para cima, e esse Zivug ele começa a ser trabalhado. Não existe outra circuncisão que possa ser feita. Tá vendo? E aí você vai ter que ter o quê? O CRI adequado. Ó, o CRI adequado. Se não tiver o CRI adequado, dá o quê? Curto-circuito. Imagina se o Eterno, ele pega essa aguinha que está aqui e ele enche esse pote aqui, ó, ali. Não, vou mandar muita bênção para essa pessoa. Aí manda. Aí a coisa cai toda para fora. Ó. Não fica, tá vendo? Ó? E aí, em vez de ficar uma coisa equilibrada, vai romper com o CRI, né? Porque ele vai dar rachadura, porque é muita água. As forças impuras, vendo que tem muita água aqui, elas começam a fazer o quê? Oba, oba, oba! Olha lá, tem uma pessoa desconectada, desequilibrada, jogando um monte de luz. Vamos para lá pegar. E aí essa pessoa se torna um agente do mal porque ela não entendeu ainda que ela tem que começar do primeiro nível, ela começa a alimentar, porque tudo isso aqui ó, é muito pertinho, ó, casca de alho, é o ego, tá vendo? Então tem que abrir mão do ego, e aí depois de abrir mão do ego, recepção para si mesmo, botar só o R aqui, ela vai conseguir atravessar isso aqui, através de muito equilíbrio, através de muito estudo da Torá, que no mínimo, com 5 anos, ela começa, 5 anos, ela começa a galgar os primeiros degraus, tá vendo? Porque ela vai passar por todo o processo, a gente fez nomenclatura agora, daqui a pouco vamos ter que repetir, e repetir, repetir, e aí você vai ser testado, o Eterno fala assim, eu vou testar você, né? Aí, de repente, ele vai tirar o namoradinho, a namoradinha, às vezes ele tira o marido, tira a esposa, tira o carro, tira tudo, para ver se você está com interesse realmente nessa Cabalá, que é para o conserto da alma, ou se você quer fazer essa circuncisão logo. Sabe o que acontece logo no início? Todo mundo volta para a religião. Aquelas pessoas que começaram a falar, que queriam aprender, que certo volta para a religião.
pô, se Moré vem esse negócio de circuncisão, não é nada disso, não. A gente tem que, o homem tem que ir lá mesmo, se cortar, a mulher tem que andar de peruca, alguns vão até mais, não, vamos pegar lá, fazer a mesma coisa aqui na África, vamos também cortar a mulher para que ela não tenha mais prepúcio, porque, afinal de contas, a religião é uma coisa muito séria, não é? E não entende. Então, qual era a ideia aqui? Olha, a remoção da orlá. Veja aqui, orlá. Tá vendo? Orlá. Essa orlá, ela é o que é ordenado, que é exatamente esse prepúcio egóico que está abaixo da letra tave. E isso só vai ser... é um ponto do Zivug entre Zerampin e Malhut. Sua remoção é obrigatória, pois durante 6.000 anos é impossível fazer um Zivug, que é uma intenção na própria Malhut, e receber por amor ao Criador. Apenas um Zivug na união de Malhut com Zerampin pode ser feito. Isso se chama Ateret Yesod, que é a parte da Sefirah Yesod que permanece após a remoção do Orlá. Não é? Ou seja, aquela pequena pele. Esta última é também Malhut, de Malhut, ou seja, das forças impuras. Ou seja, essa Orlá também é Malhut de Malhut, dentro da árvore sefirótica do nosso mundo. Ela é onde qualquer pessoa, seja ela um tzadik, seja o Arizal, qualquer pessoa tem que começar a sua subida espiritual. Malhut de Malhut, porque Malhut também tem uma árvore sefirótica. Então, veja, a gente fixando essas ideias, a gente vê, com todo respeito, esse negócio de sacrifício animal, circuncisão, usar peruca, sabe-se lá o que mais. Não tem nada disso na Torá. As pessoas que falam disso são pessoas que acreditaram nisso e morrem por isso. Não tem nada disso na Torá. Nesse momento, quando eles precisam afirmar isso, eles usam o Zohar Kadosh. Pinçam. Eles pinçam. Pegar com a pinça é quando você tem, sei lá, qualquer objeto microscópico ali, não microscópico, mas que você enxergue e tem um monte, mas ele é pequenininho para você pegar com a mão, tá vendo? Aí você vai lá com a pinça, pega, escolhe e tira o que te agrada. Uma pinçazinha, o resto é descartável. Isso é a religião. O que nós devemos fazer? O que resta fazer? Pelo bem da nossa alma e principalmente pelo bem da humanidade e principalmente pelo Boré. Falar a verdade. Vai doer na gente, porque a gente vai ser visto como o quê? Como nossos cabalistas são vistos. O que a gente leu ontem no Ornerave? Os cabalistas são considerados um pouco menos do que um herege. Você sabe o que é um herege? Para pensar nisso. Falar que os cabalistas que escreveram o Zohar, desde os primórdios, porque o Zohar foi dado na Torá, isso já foi provado por A mais B, junto com a Torá. Os cabalistas são considerados um pouco menor do que um herege. Eu vou ver aqui no dicionário qual é a questão de ser um herege, só para a gente ter uma boa apresentação aqui, olha. O que é, Google, olha só, herege. Vamos lá, o que é um herege? Vamos ver, a gente já sabe que é uma pessoa, né, que abandona a espiritualidade, né? Deixa eu ver aqui. Tem até um filme chamado Herege, né? Deixa eu ver aqui. Dicionário. Aí vai ficar melhor, e vai mostrar agora, não é possível. Herege, que ou que professa uma heresia, né? Que ou quem professa a doutrina contrária que foi estabelecida pela igreja. Nesse caso lá, o herege são os que são contra a religião né?
porque vão contra. Esse herege pode ser até alguém que vai contra a Igreja Católica, contra a Igreja Cristã, heresias, a gente ouve muito isso. Que ou quem adota ou sustenta ideias e opiniões, doutrinas, etc., contrárias admitidas por um grupo. Tá vendo? Então, eles eram considerados, né, menos do que um herege, porque eles não chegavam a ser considerados um herege. Ou seja, era alguém menor, que não se devia discutir. E eles eram judeus, que sabiam a verdade da Torá.